Hoje eu decidi fazer uma live aqui surpresa porque eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que eu toquei ontem no meu post, quando eu falei um pouquinho para vocês sobre um pedacinho da minha história, quando eu desisti do curso de Engenharia Civil. Eu desisti não, eu fui jubilada da UFRN e depois eu terminei indo para a UNP, que é uma universidade particular, e eu queria falar um pouquinho sobre isso para vocês. Então, o assunto que eu quero trazer aqui é sobre um tema chamado as necessidades básicas do ser humano. Eu tenho certeza que você sabe quais são essas necessidades básicas, que é comer, dormir, se alimentar, né? E eu quero falar um pouquinho sobre a pirâmide de Maslow. Por quê? Eu não sei se você já ouviu falar na pirâmide de Maslow, mas a pirâmide de Maslow, ela foi criada e desenvolvida por um psicólogo norte-americano chamado Abraham Maslow. A gente aprende sobre essa teoria na universidade, na parte de administração, para a gente poder entender melhor o comportamento humano. E o que é que fala essa pirâmide de Maslow? Maslow, ele simplesmente pegou uma pirâmide, um triângulo, digamos assim, e dividiu essa pirâmide em 5 bases, certo? A primeira base, que é a base de baixo, é justamente onde vai conter a primeira camada, onde todas as pessoas, onde todo mundo busca as suas principais necessidades básicas, que é o quê? As necessidades fisiológicas. Comer, dormir, se alimentar, respirar, ou seja, a sua sobrevivência, certo? Então, nessa parte, todo ser humano ele busca essas necessidades básicas. E linkando com o que eu falei ontem para vocês sobre no meu post, quando eu troquei e eu tomei a decisão errada de, ao invés de estudar, ao invés de dar prioridade à minha faculdade, eu troquei para ter um emprego ganhando um salário mínimo, eu estava buscando justamente uma necessidade básica de sustentação, de me sustentar, certo? E aí, se a gente observar direitinho, a maioria das pessoas, elas buscam justamente isso. Elas buscam justamente isso, suprir as necessidades básicas. A segunda camada da pirâmide de Maslow, ele fala sobre a questão da segurança. Todo ser humano, ele tende e ele busca a questão da segurança. Ou seja, é quando ele quer ter uma casa segura, é quando ele quer ter uma moradia, quando ele quer um plano de saúde, é quando ele quer suprir uma segurança daquilo que ele não pode controlar. Aí quando a pessoa não tem essa necessidade básica suprida, ela vive aterrorizada, ela vive com medo. Então é por isso que a gente vê muita gente que não quer sair nas ruas porque tem medo, muita gente que fica trancada dentro de casa com medo de assalto. E eu confesso a vocês que eu já passei por isso. Até hoje eu ainda tenho muito cuidado com relação à questão do assalto, né? Então, a terceira camada da pirâmide de Maslow é quando ele fala sobre a autoestima, né? Eu errei aqui. É quando ele fala sobre a questão do amor e de relacionamentos. Todo ser humano, ele busca se relacionar bem, ter um sentimento de pertencimento, né? Então eu só vou revisar aqui para quem está entrando agora, para quem entrou agora. Eu estou conversando aqui sobre a questão da hierarquia das necessidades básicas do ser humano, né? E eu estou trazendo para vocês uma teoria que eu vi na administração, que é a pirâmide de Maslow. Essa pirâmide ela é dividida em 5 fases. A primeira eu falei aqui, que é justamente sobre a parte básica das necessidades do ser humano, a necessidade fisiológica. A segunda é a necessidade de segurança. E a terceira que eu comecei a falar é justamente sobre a questão do amor e do relacionamento. Quando todas as pessoas elas tendem a se relacionar com outras, desde a sua infância, com seus pais, com seus amigos. Então, Maslow dizia que uma pessoa ela só vai subir de nível nessa pirâmide quando as suas necessidades vão sendo atingidas. Não quer dizer que todas as necessidades do nível 1 sejam atingidas para ela passar para a segunda.
pode haver uma mesclagem aí entre uma camada e outra da pirâmide de Maslow, mas todo mundo vai buscar de alguma forma atender pelo menos alguns itens de cada camada, certo? Então, quando chega na terceira camada, que é a questão do amor e relacionamento, se a pessoa não se sentir que atingiu aquela parte, que ela não vai se sentir completa, e é aquele tipo de pessoa que fica achando que ninguém gosta dela, que as pessoas têm alguma coisa contra ela. Então, é quando essa pessoa realmente ela não consegue atingir o patamar 3 da pirâmide de Maslow, certo? A quarta camada é a camada da autoestima. É quando entra a nossa necessidade de prestígio e de reputação. Justamente nessa camada eu vou dividir ela em duas, que é a parte interna e a parte externa. O que é que significa? Nessa camada da autoestima, você pode se autorrealizar, né? Se sentir autorrealizável internamente quando você consegue fazer alguma coisa, e quando a segunda parte é quando você quer que outras pessoas reconheçam que você realmente conseguiu atingir algum patamar. Então você pode observar também algumas pessoas que elas realmente assim têm aquela necessidade de mostrar que fez, de mostrar que faz, que é melhor do que outras. Então, é quando, na verdade, aquela pessoa não tá com aquilo ali suprido, ela sente necessidade o tempo todo de ficar falando, né? Quando elas não conseguem, quando a gente não consegue, eu vou me incluir, a gente tende a ter uma baixa estima, uma baixa estima, uma autoestima baixa, melhor dizendo, né? Enfim, e eu quero falar um pouquinho agora sobre o último patamar, que é o patamar da autorrealização. Eu vou fazer um post, aliás, eu já estou com o post pronto e eu decidi que eu vou colocar ele só depois dessa live que eu estou dando essa introdução, e onde vocês vão entender melhor essa questão da pirâmide de Maslow e dessas necessidades humanas, da necessidade da hierarquia das necessidades humanas, certo? Muito bem. O topo da pirâmide é justamente falando sobre a realização pessoal. Então, gente, vou fazer novamente uma retrospectiva aqui. Eu estou conversando aqui com vocês sobre a pirâmide de Maslow, que é uma hierarquia que mostra as necessidades básicas do ser humano, certo? A primeira necessidade, que está na base, que é onde todo mundo busca, é justamente suprir as necessidades fisiológicas de comer, de respirar, de se alimentar, de sono, de fazer sexo. E está justamente nessa base. A segunda é a questão da segurança. Todo mundo busca ter segurança na vida. Seja uma segurança daquilo que você não tem controle, ou seja, saúde, casa, violência, questão da violência. A terceira camada, as necessidades, é justamente do amor e do relacionamento com outras pessoas. E a quarta, a autoestima. E por último, essa que eu estou falando agora justamente sobre a autorrealização. Então, todo mundo, todas as pessoas, elas procuram chegar nesse patamar da autorrealização. Quando uma pessoa chega nesse patamar, ela já é capaz de não se importar com a opinião dos outros, ela já é capaz de autorrealização mesmo. Ela tá apenas querendo ela tá apenas querendo ficar bem com ela mesma, e é quando ela acha a essência. Quando eu comecei a pensar sobre isso, desde ontem que eu estou pensando sobre essa questão da necessidade básica, eu queria trazer alguma coisa aqui para vocês que realmente fosse algo meio que científico, né? Para não acharem que eu estou tirando coisas da minha cabeça. Mas não é. É algo que, assim, todo ser humano, e principalmente nós, mulheres maduras, a gente tem alguma coisa que a gente precisa complementar. Então, por exemplo, ontem eu contei para vocês sobre a minha frustração de não ter concluído, né, o curso de engenharia civil, que era o que eu buscava. E por que eu fiz isso? Porque eu troquei o meu curso praticamente por uma necessidade que eu queria suprir naquele momento. E só que chega uma parte na vida que a gente passa a perceber que a gente precisa ir além, a gente precisa buscar uma realização pessoal. E é por isso que eu estou aqui, para falar para as mulheres maduras. Na minha anotação aqui, eu falei também sobre a questão do comportamento humano e do que Freud
falava sobre a questão da dor. Quando você não consegue atingir nenhuma daquelas camadas e se sentir pleno, e se sentir completo, você tende a abafar a dor que você sente, seja na segurança, seja na autoestima, seja no relacionamento. E o que é que você faz? Você passa a fazer coisas para acalmar aquela dor que você sente. Por exemplo, tem pessoas que não se relacionam bem, que não têm um casamento seguro, e elas tentam buscar isso se relacionando com outras pessoas, adultério, essas coisas de traição, né? E eu não tô querendo falar aqui o que é certo e o que é errado, gente. Eu só tô querendo falar que existe uma dor que todas as pessoas, elas tendem a abafar. Então, na questão financeira, do mesmo jeito, muitas pessoas podem dizer assim: ah, mas eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para investir, eu não tenho dinheiro para aquilo outro. Só que, na verdade, ela não consegue ter uma estabilidade emocional para cuidar das finanças e para começar a investir. Por quê? Porque alguma coisa ali na primeira camada básica da questão da sobrevivência está atrapalhando ela de dar uma continuidade. E mais na frente eu quero fazer uma live com vocês sobre um livro que eu li, que é Mais Esperto que o Diabo. Esse livro eu li no ano passado e ele me impactou muito. O título, ele meio que chama a atenção, assim, justamente porque fala sobre a palavra diabo, né? Mais esperto que o diabo. A gente já acha logo que é alguma coisa assim meio que maquiavélica, macabra. Mas esse livro, ele fala sobre a questão do medo. E é outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês, né? Quem é que tem medo de fazer alguma coisa? Eu estava conversando com uma amiga essa semana e ela falou do medo que ela tinha de investir. Por quê? Porque é algo desconhecido. Porque o pouco que ela conseguiu juntar, ela tem medo de investir e arriscar. Eu não sei porque que tá aparecendo esse nome aqui, pronto, saiu. E ela tem medo de arriscar. Então, isso que eu estou trazendo é só uma reflexão básica para vocês entenderem que a gente tem necessidades que precisam ser supridas e que a gente precisa também administrar melhor todos esses sentimentos que vêm dentro da gente. E o meu perfil aqui é justamente para te ajudar a você se conectar com você mesma, a você resgatar os seus sonhos, é você resgatar e sonhar. Quantas mulheres aqui deixaram de sonhar? Quantas mulheres sofrem com aquela teoria do ninho vazio, porque os filhos já se casaram e aí ela olha para um lado, olha para o outro e diz: e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Elas não sentem que elas são capazes de dar os primeiro, segundo, terceiro passo em busca da autorrealização. Então, meninas, era isso que eu queria trazer aqui para vocês, falar um pouquinho sobre essa questão da pirâmide de Maslow e te perguntar qual a necessidade que você está precisando para suprir agora nesse momento. Você está no nível básico, você está no segundo nível, que é o nível de segurança, você está no terceiro nível, que é o nível do amor e de relacionamentos, o quarto nível, que é a questão da autoestima, ou você já chegou no último nível, que é o da autorrealização. E aí, quando você chega nesse último nível, os demais níveis para baixo, se houver alguma lacuna, é muito mais fácil de você resolver, é muito mais fácil de você, com maturidade, com experiência, com clareza, você poder resolver. Não deixem de acompanhar o post que eu vou colocar daqui a pouquinho falando sobre essa pirâmide de Maslow, tá bom? Então, um beijo para vocês.